ao inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, como avisa. Fala, Inácio Boca de Toboni! Papo cabeça hoje, Daniel? Pulando a cerca num papo cabeça? É isso? Então tá. Se é um papo cabeça, pulando a cerca com você. Não importa se tem lona, se não tem, se é círculo, se deixa de ser, mas o papo hoje é um papo cabeça. Então valeu, Manuel Inácio Boca de Trombone. O nosso programa Pulando a Cerca, hoje é dia 26 de outubro de 2018. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Sultorense, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continuou no ar. Olha só, o Pulando a Cerca, por quê? Pulando a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. E o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem o quê? Educação, saúde, justiça, lazer e democracia. Isso é importante. Olha só, hoje, aliás, o Pulando a Cerca são convidados sempre uma fração importante da população do Brasil. E hoje o nosso convidado é o simpaticíssimo, estudosíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo. Olha só, o o médico, doutor Raldo Bonifácio, que é o diretor do Hospital Psiquiátrico de Juruzuva. Vem pular a cerca, Raldo! Isso, pulou, isso. Olha só, bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Olha só, Raldo, você fez xixi? Ah, fiz. Ah, bom. Aliás, eu recebi recomendações para fazer. Ah, bom. Pular cerca sem fazer esse é coisa errada. Olha só, Raul, qual é a tua idade? Tô em 75, mas já estou na porta dos 76 anos. Garoto, eu tenho 95, eu tenho 65, é pouco. Olha só. Então, o Raul, a gente vai pular cerca. Olha só, você nasceu aonde? Eu nasci em Niterói. Niterói. E... nessa rua aqui, Visconde Moraes. Que se chama, nessa rua aqui. Vamos localizar. Pela internet, Niterói é uma cidade do estado do Rio. A cidade do Brasil é mundo. Olha só. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói? Niterói? Foi aqui... Quer dizer, eu nasci daqui na Visconde Moraes, né? E o próximo tinha São Domingos. Depois, meus pais se mudaram para São Domingos, ali, perto da Cantareira, né? Então, eu nasci, fui criado ali tinha aterro, não tinha campus da UF, ali tinha praia, né? Onde a gente nadava ainda, pescava, pegava mexilhão. Que maravilha! Camarão também, com rede de camarão, a gente fazia isso. Tinha os times de futebol ali também, em São Domingos, que correspondia aos times cariocas, vamos dizer assim, né? Foi uma infância muito vivida, sabe? Mesmo uma infância assim, com os pais muito presentes, né? E também com as puladas de cerca dos pais também. São Domingo permitiu muito isso. Pular da cerca é bom. Olha só, pular cerca é bom, a gente pula até hoje. Olha só, e a tua juventude? Pois é, minha juventude foi ali também, né? Agora,
com muitas saídas também dali, né? Foi muito amplo, eu tive muita chance de não ficar só ali, mas de ir e voltar, né? Isso foi muito comum na minha juventude. E o lado adulto também? O lado adulto? Bom, eu vou chamar o lado adulto possivelmente quando eu entro para a faculdade de medicina. Então a pergunta é, você escolheu a medicina, você escolheu a psiquiatria ou a psiquiatria escolheu você? Eu acho que a psiquiatria me escolheu, porque, na verdade, eu fiz medicina muito assim com meu pai, assim, muito próximo de mim, querendo um médico em casa, né? Eu era o filho mais velho, né? E ele queria muito que eu fosse médico, né? Agora, a psiquiatria, cara, foi justamente o que meu pai não queria. Não sabe? queria? Não queria. Ele dizia assim, não, psiquiatra não. Meu pai tinha uma marca muito grande com a psiquiatria, porque eu tinha um tio louco, né? Em colônia de alienados, vamos dizer assim. E eles eram muito próximos, então meu tio, ele dava muito trabalho com a loucura dele, muita trabalho. Eu acho que isso tinha uma influência, sabe, nisso, dele não querer que eu fizesse psiquiatria. E a minha caminhada para a psiquiatria, ela tem uma história assim, ela não é só, não é linear não, mas houve um momento que eu decidi, já no final de curso, lá pouco depois da metade do curso, dos 6 anos de faculdade, né, eu me decidi pela psiquiatria. Então, contrariando a vontade do pai. Foi sim. É claro que também, ao mesmo tempo, simultaneamente, teve um professor que teve uma importância muito grande, que desde o 2º ano já me chamava, tinha uma certa sedução, assim, para... no curso de psicologia médica, eu fui a primeira turma a ter curso de psicologia médica na faculdade, né? E esse professor, ele lia minhas provas, sabe? Eu ficava até perplexo assim com aquilo. Era como se ele estivesse dando um valor que eu não via tanto valor assim, né? Então, quando ele lia minha prova, assim, para os outros alunos, e eu soube depois que ele lia até coisas minhas em outras turmas posteriores, né? Isso, de alguma maneira, em princípio, me causava uma estranheza, tá? Mas hoje eu tenho uma leitura diferente disso. Eu acho que isso mais me encantava do que era estranho. E a tua formação depois em psicanálise? Isso foi assim, a psicanálise entra na minha vida de uma maneira muito forte, como uma necessidade, porque eu quando terminei a faculdade, né, um ano depois eu fui para a Alemanha, eu ganhei uma bolsa de estudos para a Alemanha, eu fui para a Alemanha fazer uma pós-graduação, né, e eu confesso que nos primeiros meses, até o 9º mês, assim, eu me sentia muito mal, assim, realmente. Hoje diria, eu fiquei muito deprimido e um choque assim com a psiquiatria alemã, mas não foi um choque porque fosse estranho, foi um choque porque o que eu via era uma sofisticação do que eu já via aqui, né? O meu professor, o professor Nobre de Mello aqui, ele tinha uma formação bem germânica, né? Ele era muito ligado principalmente aos filósofos alemães, né? E também psiquiatras alemães. E eu estava muito insatisfeito com aquela maneira de ver a psiquiatria, né? Então, na clínica da universidade, aquele meu contato com aquela coisa tão bonita, tão bem feita e tão cuidadosa, né? Era tudo muito bem feito, né? Era o que eu fazia aqui, mas lá era muito bem feito, com muito mais sofisticação, né? Com muito mais tecnologia, mas não me satisfazia. Sabe? Eu me achava muito distante dos pacientes, né? Até que houve uns acontecimentos, né? Principalmente o primeiro paciente que eu tive, ele tinha acabado de pular a cerca entre as 2 Alemanhas, porque a universidade onde eu estava, Göttingen, era perto da cerca entre as 2 Alemanhas, né? Eram cercas duplas e no meio minadas, né? A Alemanha, o oriental e o ocidental. Eu estava no ocidental.
E aquilo me causava uma perplexidade, sabe? Aquilo tinha assim, uma atração de ficar olhando, de subir o Harz, que é as montanhas próximas, onde tal, e para ficar olhando do outro lado, assim, as outras pessoas do outro lado. Então esse paciente foi uma coisa incrível, porque ele chegou com a perna já amputada, né? Tinha acabado de pular a cerca, né? Olha a cerca que ele pulou. E muito maníaco, muito agitado, e ele era contra a internação, de estar internado, né? Então ele desafiava, assim, sabe? Sentia desafiado por essa obrigação de estar internado, porque é proibido. Na Alemanha é radical, é tão radical que eu virei réu, sabe? Eu virei réu. E réu mesmo com juiz, com o escrivã, né? E eu e o paciente, ele reivindicando a saída dele, e eu ali no caso era réu. E houve um julgamento mesmo, um julgamento fantástico, foi uma experiência fantástica, porque a decisão do juiz foi dele ficar só 15 dias, sabe? E ele acedeu então nesses 15 dias, e esses 15 dias foram interessantíssimos, a relação minha com ele foi assim fantástica, né? E nisso que eu estava mal, deprimido, com muita sintomatologia, assim, sabe, somatização mesmo, né? Eu procurei a psicanálise, então a minha entrada na psicanálise foi por uma necessidade. E nisso, pouco tempo depois, eu mudei a direção, conversando com o diretor da clínica, o professor, e a organização que me deu a bolsa, eu consegui mudar de serviço, e passei para o serviço de psicoterapia, que a orientação era psicanalítica, apesar de haver uma gama de técnicas, né, no serviço da Universidade de Psicoterapia, eu tinha psicanálise também. E aí eu iniciei minha análise na Alemanha, né, e aí comecei a participar também dos seminários e da formação da Sociedade Alemã de Psicanálise. E foi por aí que eu entrei na psicanálise. Então, continua isso até hoje. O Raldo, o seguinte, o Pulando a Cerca é uma TV universitária. Eu vou perguntar a você duas coisas. Sim. A tua visão, definição, o que é a psiquiatria que você se formou e a psicanálise também. A psiquiatria e a psicanálise. Tem uma TV universitária, dá uma explicação legal. Sim. O que é a psiquiatria e o que é a psicanálise? Olha, eu acho até, aproveitando aqui onde eu estou, né, de pular a cerca, que eu acho que eu pulei a cerca da psiquiatria e eu acho que pulei também da psicanálise. E nesse pular cerca, eu posso negar que eu tenho uma referência assim, que é raiz em mim, que é de direitos humanos, entende? Então eu sempre tive em causas, né, em militância, em direitos humanos, né? Eu acho que eu, quando pulei essas cercas, eu me juntei, sabe, num lugar só. Então eu tenho, da psiquiatria eu tenho sempre uma, na juventude ainda, né, eu via a psiquiatria olhando por uma coisa que na época era comum da psicanálise kleiniana, que eram partes boas, partes más, partes sadias, né? E que eu ficava muito atento ao que poderia ser partes sadias, né? E que hoje eu chamo também de loucura, o que tenho, vamos dizer, de compreensível dentro da loucura, mas sem deixar de ouvir a loucura. E eu acho que o que da psicanálise eu tenho, é isso que eu acho que é o grande mérito do Freud, é dar voz à loucura. Sabe? Voz e vez. Claro, voz e vez, a palavra como ação, entende? Não são só escritores em que a palavra é ação. Eu acho que na psicanálise a palavra é ação também, né? Dos dois lados, né? Então isso de hoje, que isso na verdade foram os alunos meus que dizem isso para mim, que eu introduzi isso de inclusão da loucura, né? E geralmente os colegas psicanalistas questionam muito essa expressão, mas que hoje eu falo com tranquilidade, né? Porque é isso mesmo, a inclusão absoluta da loucura também como existência, né? Então eu acho que hoje eu faço uma psiquiatria que tem isso, tem esse plus, sabe? Da psicanálise, sabe? Isso
do peso da palavra, da voz, né? E como você chamou a atenção ainda há pouco. Voz e vez. Voz e vez, exatamente. E vez porque é ato isso, né? Então é isso. Eu acho que foi uma tremenda pulada de cerca muito boa. Então, Raul, exatamente porque você deu uma pulada de cerca, pulou a cerca, que você hoje é diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, o antigo hospício. Sim, sim. Eu quando cheguei em Jurujuba, Um hospício. Como estudante, era mais, até se fosse mais radical, era um manicômio mesmo. Eu também manicomial. Eu estudei também hospício. Mas hoje você é diretor. Como é que você pulou a cerca do hospício, o manicômio, o hospital? Pois é, eu cheguei a Jurujuba, eu nunca tinha pensado nunca mais assim, trabalhar em Jurujuba, por exemplo, né? Porque na verdade eu fui demitido de Jurujuba, né? A ditadura me demitiu de Jurujuba, né? Então eu saí de lá demitido, né? E não pretendia retornar, não tinha, completamente fora de mim voltar para Jurujuba, né? Mas na verdade, sintetizando, eu voltei para Jurujuba dentro do movimento social aqui dos trabalhadores de saúde mental, né? Nós temos um fórum de saúde mental e chegou um ponto em que a gente botou o prefeito na parede, sabe? E nessa de botar o prefeito na parede, nós fizemos um pacto com o prefeito, né? O fórum com o prefeito. Nesse pacto, o prefeito condicionou, então, a nos atender se eu assumisse a direção do hospital, mas para acabar com o manicômio. Tá? E então, conjunto com o fórum, né, nós fizemos o seguinte, fizemos um pacto, então tá bom, vou acabar com o manicômio, e para acabar com o manicômio tem duas coisas assim, importantes. Uma, que ninguém seja demitido. Ninguém, sem exceção. Né? Eu cheguei lá em Jurujuba dizendo isso, ninguém aqui será demitido. Né? E não só demitido, mas que nós teríamos um compromisso com o prefeito de acabar com o manicômio, mas simultaneamente construirmos dispositivos que atendessem à reforma psiquiátrica. Tá? Então, eu cheguei lá dizendo isso, olha, vou ficar escombros aqui, quem ficar aqui vai ficar por escombros, né? Nos escombros. Mas nós vamos para os CAPs 3, nós vamos para as residências terapêuticas, nós vamos para os centros de convivência, nós vamos para a cidade, nós vamos para os territórios de cada um, né? E foi com essa promessa, né? Só que eu cheguei lá e coisas importantes aconteceram. Primeiro, eu cheguei e os pacientes me desafiaram. Disseram assim, se o senhor fechar isso aqui, nosso destino vão ser as delegacias, nosso destino vão ser os presídios, nosso destino vão ser as portas dos hospitais gerais, as emergências dos hospitais gerais, que essa tem sido a nossa experiência. E Jurujuba tem sido um refúgio para a gente. Então, o senhor, por favor, o senhor pense bem na hora que o senhor fica dizendo que vai acabar com isso aqui. Tá? E nisso, ao iniciar o trabalho, eu encontrei isso dos trabalhadores também. Eles disseram, Raul, isso que você está dizendo a gente já faz aqui. Né? A gente faz dentro do possível, mas a gente faz aqui. Aí encontrei também estudantes ou pós-graduandos, né? A gente tem pós-graduandos lá de mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E que me dão esse recado nos trabalhos deles. Existem já dissertações e teses, né? No momento tem uma de pós-doutorado fantástica, que faz o seu pós-doutorado lá, em que ela me diz, Raul, o que eu vejo aqui é o que isso evoca, o que esse prédio aqui, o que isso aqui trabalhando evoca nessas pessoas. Né? E que é incrível, é espantoso, mas evoca desde aquele que diz aqui é meu lugar, aqui eu tenho forças cósmicas e espirituais que me fazem ficar aqui. Aqui tem esses fios elétricos que passam aí, onde todos
Em todos os cantos tem vigias e tem protetores, tá? Então eu não saio daqui, né? Então falando, você não sai daqui, então você é um morador daqui. Veja bem o que você está dizendo. E realmente criei um lugar lá para moradia, que é um albergue, e que é de moradores. Isso eu tive a anuência, a primeira a dar anuência foi na promotoria, né? A promotoria do deficiente e do idoso que reconheceu de eu poder assinar como endereço, né? Para a partir daí, tendo endereço, eles poderem reivindicar o de volta para casa, o que é o benefício que o governo dá, o benefício do INSS, sabe, e tudo mais, ou seja, cidadania, né? Então são moradores, né? E os outros são passageiros, né? Os outros, eu tenho uma demanda enorme, Jurujuba tem uma demanda enorme de paciente, uma demanda assim incrível, né? E sempre com essa minha recomendação do doutor, é o que nos resta aqui. E simultaneamente o que me foi prometido não aconteceu ainda. Está acontecendo muito devagar, sabe? De aumentar as residências terapêuticas, de aumentar o número de CAPs, né? Isso está muito devagar, né? Tem até um recadinho aqui para o prefeito, né? Prefeito, está devagar, está devagar. Diga. Mas eu tenho que dizer para ele, sim, que é muito importante, pelo menos a atitude dele, né? De permitir que isso aconteça, ou seja, dos pacientes falarem, dos familiares falarem, dos trabalhadores terem voz, de se manifestarem, né, protestarem contra as precariedades quando elas existem, né, ou seja, disso não ser calado. Tá? Então, tudo isso, toda essa luta, a gente incorpora como fazendo parte de um processo de libertação. Então, fala o que você lá no hospital conseguiu. Que eu consegui? Olha, de saída é importante eu dizer que o hospital ele passou a ter um vínculo direto com um projeto da cidade que foi a construção do túnel transoceânico, né? Porque o túnel transoceânico ele cortou metade do hospital. Nós perdemos metade do hospital. Aliás, nem mais do que a metade, foram 60% de área que a gente tinha, né? Então, para isso acontecer, né, nós tivemos que estar muito próximos de quem estava construindo, das empreiteiras, próximo do prefeito, próximo da Emusa, próximo de todo mundo que tinha a ver com a demolição e a escavação, né? E nisso, o que eu fiz? A gente se reunia assim, com todos esses atores, né, na construção do túnel, com a presença muito marcante do prefeito. Houve momentos de eu ter relação direta com ele, quando ele estava indo pelo canteiro de obras, né, e comparecer lá também. Então, todos os problemas que haviam, né, e havia muitos problemas sim, porque o projeto para Jurujuba ele estava dentro do projeto da Transoceânica, estava ali, o projeto de saúde mental estava dentro da Transoceânica, né? Então, foi o tempo todo uma luta conjunta assim, dos pacientes, dos familiares, da redondeza, da comunidade também, da comunidade ali do Preventório, né, muito vigilante, assim, a tal ponto que às vezes vinham ordens assim, absurdas. Vieram sim, vamos demolir essa parte aqui, vamos demolir a enfermaria feminina. Disse, não, peraí, não é assim, né? Ali tem pessoas, tem gente. Mas vamos demolir sim. Então, vocês vão demolir, mas nós estamos embaixo. Vamos estar todos embaixo. Então vocês vão derrubar a gente. A estação de energia elétrica, vão derrubar, nós vamos ficar embaixo. Tá? Ou seja, porque essas coisas tinham que ser demolidas, mas tinham que ter lugares correspondentes. Então, né? Valdo, a diminuição 60% do hospital em função do túnel, e foi um problema. Uhum. Você fala, esse problema foi resolvido com a psiquiatria ou a psicanálise para resolver o problema? Olha, eu acho que tudo junto, isso faz parte. Entende? Eu até passei a chamar isso tudo de atenção psicossocial. Né? Nisso não estou distante da reforma psiquiátrica, do que prevê a reforma psiquiátrica. Para mim, o mais importante da reforma psiquiátrica é a atenção psicossocial. Né? O resto
são dispositivos, não são bem a reforma, né? A reforma, para mim, tem a ver com a atenção psicossocial, né? Então, é uma prática de atenção psicossocial, entende? Então, nisso tem a psicanálise. A psicanálise é importante na questão da singularidade do sujeito e da identificação da loucura. É isso. Porque a loucura é sempre nominada, E eu prefiro a nominação que a psicanálise dá, entende? Porque ela é nominada por todos nós. Quem que não fala que está louco, fulano está louco, ai que loucura, tanto fala para o prazer como para o desprazer, né? Que loucura, né? Então a loucura vai ser sempre nominada, e eu escolhi a nominação psicanalítica porque ela tem essa coisa da escuta, do ouvir, do estar atento, de dar vez à voz, né? Então eu acho que isso esteve sempre presente nas reuniões com a comunidade do preventório, com a comunidade dos familiares, dos pacientes, dos escolares perto, né? Então isso eu chamei para o contrário, em vez de saírem do hospital, irem para o hospital, ocuparem o hospital, já que não estava sendo o movimento está atrasado da saída para o hospital, então vamos ocupar para poder sair. É uma questão lógica até, para você sair tem que entrar, entende? Bom, então isso é a construção nova do hospital, apesar da tunta e tal, foi no Pulando a Cerca. Foi. Olha só, o Inácio tem uma pergunta, a equipe sempre participa do programa. Inácio. Doutor Raldo, há um tempo atrás, numa outra casa que a gente trabalhou, a gente participou da produção de uns programas voltados, inclusive, quando começou essa reforma de tratamento psiquiátrico, com o fechamento de algumas casas, quer dizer, fechamento na questão da internação. E numa dessas visitas que a gente fez na Doutoreiras, que me parece era uma casa, um manicômio particular, né? Nós tivemos a oportunidade de presenciar, digamos assim, que a gente pode, numa visão mais atualizada, dizer que verdadeiras câmaras de tortura, onde os internos eram presos a ganchos de vergalhão, as camas eram de concreto com 3 pares de gancho de vergalhão, e o interno era preso ali dentro naquele concreto para se tratar. Quando tinha que tomar banho, não tinha um chuveiro, era um jato d'água enorme caindo sobre a cabeça, que é para o cara se assustar. E numa dessas, aí conversa, apareceu uma interna que era filha de interno. Como é que são as coisas? Ela era filha de uma interna de um outro lugar, e que também tinha uma filha, e a psiquiatra, lá, a médica que cuidava do pessoal do entorno, de alguma maneira, vamos dizer que sequestrou legalmente a filha dessa interna para levá-la para tratamento. Então, quer dizer, a gente vivenciou algumas histórias interessantes. Estava começando esse projeto do CAPS, que é Centro de Atendimento Psicossocial, não é isso? Centro de Atenção Psicossocial. Atenção Psicossocial. Então, quer dizer, os internos tinham um compromisso tinham a liberdade de ir à rua, tinham isso que o senhor falou aí do atendimento monetário por parte do INSS, tinha uma pensão, né? E a gente achou interessante essa história. E aí existe uma expressão no meio popular, um adágio popular, que de médico e louco cada um tem um pouco. Todos nós temos um pouco. O senhor falou de loucura e lucidez. Esse seu enfrentamento que o senhor teve lá por parte dos internos e também por parte dos operários, dos trabalhadores, dos médicos que estavam no hospital, o senhor acha que isso foi uma manifestação de loucura com lucidez, ou a lucidez que veio por conta da loucura? Pois é, eu não separo, você que falou que eu falei lucidez, eu não falei na lucidez, não. Eu até falei em partes sadias, me referindo a uma teoria psicanalítica, né, kleiniana, mas eu falo a loucura de todos nós. Tá, e a loucura para mim é sempre nominada, então depende muito de quem está nominando, né? E o que você me traz é isso. A loucura foi nominada muito tempo, mas secularmente, né? Como alienação, né? Ela já teve na história outros momentos, né? De cerceamento, né? Ela já teve outros momentos, ela já foi endeusada. A loucura teve momentos de que era coisa divina, né? E acontece o seguinte: isso que você fala,
né, dos manicômios, né, e daí surgiu a luta antimanicomial, doutoreiras, mas não precisa das doutoreiras não, tem várias que se vai descrever um holocausto, são verdadeiros, hoje que a gente descreve holocaustos mesmo, né? Acontece o seguinte, aqui em Niterói, até setembro, né, nós tínhamos aqui um manicômio horrível, com coisas piores até de histórias que você já conhece. Agora, recente, né? E sempre me incomodou muito que a luta manicomial, em vez de lá para frente disso, para destruir, fazia faixas em frente justamente a Jurujuba, ao Instituto de Psiquiatria da UFRJ, né? Isso me incomodava, porque havia um movimento também no Jurujuba, foi o que eu descobri, né? E no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, em outro sentido, que não é no sentido manicomial, né? E o manicômio ficava lá, fazendo sempre o que quis. Eu não vou contar a história toda, porque é uma história meio comprida, né? Mas esse manicômio foi fechado. Ele foi fechado, tá? Foi fechado no final, agora em setembro, né? E em Jurujuba nós acolhemos o que restou, entende? Restaram 12 pacientes que não tiveram destino ali, porque tinha uma equipe de desinstitucionalização aqui do município, da coordenação de saúde mental do município, com um trabalho muito efetivo, muito importante, sabe? Foram trabalhadores que se dedicaram muito, investiram muito em acabar com aquele manicômio ali, que ninguém conseguia acabar, né? E conseguiram destinar, na época, quando eles a tomaram, tinham cerca de 140 pacientes lá dentro, né? Eles conseguiram reduzir a 12. Isso encaminhando esses pacientes para os seus familiares. Alguns não sabiam nem que as famílias pensavam que estavam mortos, né? Nós descobrimos pacientes de familiar lá do Rio Grande do Sul, né? 30 anos depois descobre que estava vivo aqui nesse manicômio, né? Então tem histórias incríveis. Então restaram 12. Esses 12 nós acolhemos tanto em Jurujuba quanto em algumas residências terapêuticas de Niterói. E para Jurujuba nós recolhemos 7, tá? Acolhemos esses 7, mas com um compromisso da Secretaria de Saúde deles irem para as residências terapêuticas ou ainda para os familiares que a gente descobriu depois que chegaram em Jurujuba, tá? Nós temos uma de Minas Gerais, além Paraíba, temos uma de Macaé, né, que possivelmente não saiam para residência terapêutica, elas devem ir para a residência de seus familiares que foram descobertos, né? Então, nós acolhemos essas pessoas também, né? Então, isso que você está falando existia e existe ainda. Existiu aqui em Niterói, pelo menos. Acabou. Não tem mais, fechou. Tanto que os familiares, os próprios pacientes e esses que saíram, que estão lá em Jurujuba, nós comemoramos essa data. A gente se juntou e fizemos um dia uma reunião clínica para comemorar isso. E agora, em novembro, a Associação dos Usuários e Familiares e Amigos da Saúde Mental vão fazer uma sessão festiva, celebrativa, tá? Vai ser na UF até, vai ser na UF. Agora em novembro, né, para celebrar o fechamento desse manicômio. Então, Raldo, o que o Raldo está dizendo é o seguinte: o louco, o maluco, era o último aluno da turma. E hoje é um cidadão. Uhum. O último aluno da turma, que você disse, hoje é a cidadania. Isso é uma mudança que pula a cerca. Sim, sim. Pular a cerca com o último aluno da turma e a cidadania. Pensando, fala! Doutor Raldo, a dependência química tem levado muita gente aos corredores dos hospitais psiquiátricos. E operações desastradas das polícias, civil e militar, tem levado muita gente aos cemitérios. Na sua visão, a dependência química é um problema de saúde pública ou um caso de polícia? É de saúde pública, rigorosamente de saúde pública. Agora, isso que você está falando é o que eu vivo, é uma situação que eu considero trágica, a situação dos dependentes químicos, porque eles estão sem lugar. Eles estão sem lugar, né? Então, o que está sobrando para os dependentes químicos? Sobra de saída
as delegacias, né? Para onde vão os dependentes químicos. Prisões. Né? Exatamente. Para as prisões, né? Para as delegacias, para as prisões, alguns vão para os presídios, sim. Muitos. Vão para o presídio diretamente, né? É na porta, e às vezes quando conseguem entrar das emergências, tá? Das emergências dos hospitais gerais, como está previsto na reforma psiquiátrica, né? Eu sou contra isso, eu acho que isso está justamente excluindo, porque colocar o que surge como dependente químico como qualquer coisa, igual a qualquer coisa, não é, tem singularidade sim, tem singularidades. Né? O dependente químico, quando não é a maioria, né? Milhões de pessoas usam droga, né? Isso é histórico, né? Isso é da história da humanidade, mas alguns enlouquecem sim. Alguns surtam, né? E o que acontece? Né? Chegam nas emergências e o fato de estar surtado, agitado, né? Desorientado, né? Isso impede até a atenção numa emergência. Né? De quem está lá trabalhando já com as salas cheias. Né? Então, geralmente, a porta de entrada é imediatamente a porta de saída, quando entram. Né? Ou quando não se consegue sustentar ali. Né? Então isso estabelece o quê? Vão de volta para a rua, não vão nem para os dispositivos existentes de atenção. Né? Existem centros de atenção psicossocial de álcool e drogas, né? Mas nem isso eles têm acesso. Né? Aí, quando a polícia pega, né? Ou o SAMU, né? Quando a família chama o SAMU, ainda leva para o hospital psiquiátrico. Tá? E acontece o seguinte, o número é muito maior do que a gente oferece. É muito maior do que a gente oferece. Né? Eu, por exemplo, no hospital de Jurujuba, eu tenho 12 leitos para usuários de drogas. Né? Então, é uma ginástica grande que a gente faz, e graças aos trabalhadores, isso é importante dizer, graças aos trabalhadores que se dedicam, que investem na atenção aos dependentes químicos. Né? E também tem uma coisa que é muito ruim, né? Os dependentes químicos, fora isso, né? Fora o hospital psiquiátrico, ainda existem chamadas comunidades terapêuticas, né? Que tem são qualificadas como de muito má qualidade, ou seja, é lido, tá? Pelos gestores e por muita gente dentro da reforma psiquiátrica como futuros manicômios também. Algumas são manicômios. Algumas são manipulações também. Manipulações que, na verdade, são feitas por advogados, policiais e tal, que mantêm, né, a visão policial, tá? E financeira também. Financeira, né? Justamente por não ter lugar, acabam as famílias tendo que levar para esses lugares. Mas existem comunidades religiosas, né, de muito boa intenção, existem também, né? Mas isso é colocado geralmente pelas gestões, pela política de saúde mental, como nocivo. Então isso de saída se veta assim, o acesso a isso. Mas os próprios pacientes, os próprios usuários de droga, quando tem algum vínculo religioso, né, vão para esses lugares. Ainda é um lugar de, pelo menos, de acolhimento, de sustentação desses momentos. Tá? Mas é muito penoso. A situação, eu acho que são os mais excluídos desse momento, são os dependentes químicos. O Raul, falando na tua trajetória, além da questão da psiquiatria, o hospital, você também teve uma vida na questão da AIDS no Brasil. Ah, sim. Tive e tenho uma importância enorme hoje no meu trabalho em saúde mental, no meu retorno à psiquiatria, porque eu fiz um retorno à psiquiatria. Andei um tempo que eu saí da psiquiatria. E foi justamente a AIDS que me mobilizou, né? Eu era professor da UF, né? Eu já sou aposentado, e eu estava no departamento de psicologia da UF, né? Não estava mais no departamento de psiquiatria. E começou a haver a demanda da epidemia. Começaram a aparecer não só pacientes, mas dentro, né? Alunos, professores, funcionários, né? Infectados pelo HIV.
E a gente sentiu um chamado a olhar para isso, né? A princípio até eu achei que eu tinha que voltar a ser médico, vamos dizer assim. A princípio foi fazer até estágio no Gafreguinli, que era um centro de referência para AIDS, né? E lá eu tive uma infectologista, aliás, ela nem era infectologista, mas que se dedicava a isso, a doutora Márcia Rachid, é uma pessoa assim, grandiosa nesse país, na epidemia de HIV e AIDS. E ela, depois de um mês de eu estar lá com ela disse: Raul, seu lugar é outro. Aí me encaminhou para o Betinho, para o Herbert de Souza, né, para uma ONG, a ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. E lá eles disseram assim: Raul, mais ainda do que isso é o Grupo Pela Vida, que é de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Né? E isso foi muito importante porque a concepção era: vivendo com AIDS, estamos todos nós, é uma epidemia contemporânea. Tá? Então englobava quem era HIV, quem não era, quem era familiar, quem era amigo, todos estamos vivendo com AIDS. Então, durante toda a minha militância, quando perguntava assim: vem cá, você tem AIDS, você é HIV positivo? Eu disse: não sei. E realmente foi uma posição política minha, né, de não fazer o teste. Tá? Raul, você falou disso. Eu sou médico da prefeitura, eu fui fundador do primeiro grupo de AIDS para tratar, ver a questão do AIDS no Rio de Janeiro da prefeitura. Eu tive contato com todas essas pessoas e consegui avançar um bocado também. Foi fundador disso. Na prefeitura do Rio, olha que ele era grande. Sim. E você foi o Ministério da Saúde, tem um papel relevante. Sim, mas antes desse papel relevante, eu acho que aqui a UF foi muito interessante, porque a UF aceitou, né, o Departamento de Psicologia na época, aceitou que a gente respondesse à epidemia com as próprias pessoas vivendo com AIDS, entende? Então o Grupo Pela Vida aqui em Niterói, ele nasceu ali na UF, porque ela respondeu, o Departamento de Psicologia pelo menos respondeu com as próprias pessoas vivendo com HIV e AIDS. Elas passaram a ser protagonistas daquilo. Aí se formou Pela Vida. Né? E dali houve uma militância grande de manifestações. Eu vou confessar uma coisa aqui, uma vez não foi nem pular cerca, foi arrombar a porta. Eu uma vez arrombei a porta do secretário estadual de saúde, com pontapé, com seguranças na frente. Sabe? E junto com as pessoas vivendo com AIDS. Isso porque estava havendo um roubo feio que eu descobri, né? Que eram kits de diagnóstico, né? Que a prefeitura tomou esse dinheiro, né? E não foi a prefeitura, foi o Estado, né? E precisou fazer isso, de arrombar com chute, com seguranças perto da porta do secretário de saúde. Né? Então comecei na militância, na verdade eu comecei com a militância, depois na UF, com a resposta do Grupo Pela Vida aqui na UF, né? E depois eu fui chamado sim para o Ministério da Saúde, ainda quando o ministro Serra era ministro, né? E foi de uma maneira interessante, porque o que eles diziam é que, na minha experiência em direitos humanos, né? Junto com as pessoas vivendo com HIV e AIDS, que eles queriam essa experiência, e tinha mais a questão de eu estar na academia, né, ser professor, né, e ser médico também. Mas eu consultei primeiro o movimento social, né, e eles toparam de que eu fosse, porque senão eu não iria não. Mas foi uma experiência incrível. Eu acho que eu continuei internamente sendo um militante lá, porque eu fui primeiro para organizar e criar sustentação para uma rede nacional de pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? À medida que eu tomei, segundo o Herbert e Daniel, o preconceito como um sintoma, sabe? E a solidariedade do Betinho, né? Como um método. Né? Isso foi fundamental para mim. Né? E aí eu tive uma atuação, sim, população, de organizar redes de pessoas vivendo com AIDS, de organizar assessorias jurídicas de vários pontos do país, né? De visitar os lugares onde havia maior problema. E de me aproximar muito da população vulnerável. Né? Então, a rede de pessoas vivendo com das prostitutas, a rede de pessoas da LGBT, né? Aliás, essas siglas todas surgiram na AIDS, viu?
Tudo isso foi ali com as comunidades, discutindo com as comunidades, e eu me sentia, sabe, que eu sempre dizia assim, nunca me senti tão psicanalista como eu me sinto aqui. Então, Raul, você tem uma história de pular a cerca. Olha só, o nosso programa é 45 minutos, é um tempo de futebol. O 15 minutos no dentista é 5 horas. No motel, 1 hora é nada. Então, olha só, a gente vai convidar você para voltar a pular na cerca. Pode? Pode, com muito prazer. Vamos marcar em novembro. O Raul volta a pular a cerca. Tá, pulo sim, pulo. Olha só, então, olha só, o programa já terminou, uma pena, mas sempre é uma pena terminar o programa com essa tesão. Então, vamos cantar? 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Valeu!